Pronto, estamos funcionando. Muito boa noite! Esse é o primeiro episódio, o primeiro capítulo do podcast Doxologia. É um podcast que a gente quer tratar sobre termos ortodoxos em língua portuguesa. Então, a partir de hoje, né, vamos tratar ali de temas de história da Igreja Ortodoxa no Brasil, temas teológicos, de artes litúrgicas em geral, né, e tudo que envolve temas da Igreja Ortodoxa em terras brasileiras e em língua portuguesa. Hoje nós estamos aqui com o Padre Pedro, né? Padre Pedro, ele é um hieromonge que fica em Pernambuco, no Mosteiro da Santíssima Trindade, na cidade de Aldeia. E a gente vai conversar hoje sobre as primeiras comunidades ortodoxas no Brasil, de convertidos brasileiros ortodoxos, né? Que é uma história que é muito próxima da vida mesmo do Padre Pedro. Ele acompanhou isso tudo muito de perto. Então boa noite, Padre Pedro. Boa noite, Gabriel. Obrigado pelo convite dirigido à minha pessoa. Para mim é sempre uma alegria enorme falar da ortodoxia aqui, até porque isso é parte da minha vida, né? A gente é como falar daquilo que eu vivi, né? A Sim, gente, sim. Sim, não. enfim, bom, boa noite. Ah, bacana. Obrigado. Não, bacana. Padre Pedro, para a gente começar então a conversa, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre. O senhor hoje faz parte da jurisdição sérvia, né? Uhum. E comentasse um pouco sobre as origens da comunidade sérvia e polonesa aqui no Brasil, né? Que era anteriormente ligada à Igreja Ortodoxa de Portugal. Ok. Ah, sobre quem foram as pessoas, né, que o senhor se incluía, quem eram essas pessoas que depois foram se tornar sacerdotes, os fiéis dessas comunidades ortodoxas que a gente tem no Brasil, e que tem uma característica muito própria, né, eu diria muito própria porque não são comunidades formadas pela diáspora de países já tradicionalmente ortodoxos. Então, a gente aqui no Uhum. Brasil tem outras jurisdições grandes, por exemplo, como a Antioquina, que uma grande parte da população dos fiéis, né, dessas jurisdições são frutos da diáspora. Então, filhos de Uhum. árabes, filhos de ucranianos, de russos, e não é o caso da comunidade de onde o senhor veio, né? Então, queria que o senhor comentasse assim esse ambiente, quem eram vocês, o que atraiu vocês até a igreja. Bem, no começo dos anos 80, foi formado um grupo aqui no Recife de buscadores, né? Na época estávamos todos buscando, e esse grupo foi o tempo inteiro liderado por Eduardo Maia, que era um grupo de estudos, entre outras coisas. A gente estudava a astrologia e a astrologia de uma forma tradicional, né? Não era aquela astrologia de horóscopo, previsão, não nos interessava isso, né? A gente estava buscando um simbolismo, o que o céu queria nos dizer, na verdade, né? O que estava por trás essa, esses astros, o simbolismo de tudo isso, né? Enfim, porque na época já estávamos muito assim, meio que não descrente, não é, das coisas do mundo moderno e de tudo que estava nos mostrando, já estava muito contaminado. A gente achava que estava tudo muito contaminado e estava buscando uma coisa mais tradicional. Então, foi buscando
essa tradição que começamos a fazer astrologia como uma ciência tradicional. Também, na mesma época, começamos a buscar uma arte tradicional, que seria depois começamos a fazer quebana e lendo sobre o simbolismo dele, enfim. E, finalmente, também queríamos uma religião tradicional. O que nós queríamos era arte, ciência e religião. Essas três coisas, tradicional, nos dando o bem, o bom e o belo. Seria o trígio, né, que buscávamos. Enfim, era uma busca feita por pessoas sinceras, honestas, e que realmente tinham a intenção de, no fundo, o que não sabíamos ainda e que só iria ser nos revelado depois, é que estávamos, na verdade, buscando a Cristo, não é? Depois que viemos entender isso. Foi quando, no primeiro congresso de astrologia do Rio de Janeiro, veio uma pessoa de São Paulo chamada Antônio Carlos Carvalho, que era o tradutor de René Guénon para o português, e ele veio falar sobre Fernando Pessoa, o astrólogo, como português, jornalista. E então, quando ele se apresentou, já sabíamos que ele era padre, mas ele se apresentou com uma batina, um raso, com escúfia, aquela roupa toda própria dos padres gregos, ortodoxos, né? Gregos não. E aí perguntamos, quer dizer, Eduardo, que estava lá, né, procurou saber dele mais sobre essa ortodoxia, esse cristianismo ortodoxo, o que era aquilo, porque na época não, ainda hoje, né, você vê, é difícil. As pessoas, muita gente ainda me pergunta o que é isso, quando essa igreja começou, quando não é uma coisa muito na nossa cultura, no nosso país, muito conhecida, né? Isso em 85. Então ele foi e disse, olha, é uma religião, é a parte do cristianismo que se manteve fiel à tradição, então é uma igreja tradicional e que preservou essa tradição até os dias de hoje. Pronto, era exatamente o que estávamos procurando, né? Estavam procurando uma religião tradicional. Então, na época, Eduardo convidou Eduardo Maia, né, que era um líder Ele tinha um grupo de estudos aqui, tinha outro no Rio também. Convidou o Antônio Carlos Carvalho, que, na verdade, era o Monsenhor Atanásio, né, da Diocese de Portugal, sob o Malfólio do Metropolita Gabriel, para vir até o Recife, dar uns cursos, dar palestra, falar para o grupo daqui o que é isso, que igreja é essa, o que é a ortodoxia, o que é a igreja, enfim. Nos propusemos a remarcar a passagem dele, para ele pagamos, e pagamos também a passagem dele do Rio para cá. Hospedamos ele aqui na casa do padre Elias, que mora ao lado do mosteiro, e ele veio para cá, passou a semana inteira aqui, com a bênção do metropolita, que deu a bênção para que ele ficasse mais uma semana, e ele
ia tomar o mesmo voo que era Rio, Recife, Lisboa, só que ele tomaria o voo aqui, em Recife, uma semana depois. E durante essa semana teve vários cursos, várias palestras todos os dias, palestras, aonde foi, entre elas, se falou sobre tradição e tradições, cristianismo primitivo, a arte sagrada dos construtores medievais e muitas outras coisas. Então, teve uma palestra também final, a última. Essas palestras todas eram fechadas para o grupo que estudava astrologia com o Eduardo. E, no final, teve uma outra palestra no Gabinete Português de Leitura na cidade. Essa foi aberta para todos. E padre, assim, se puder perguntar, né? Nessas palestras, assim, que tinha algum tema que era mais relevante ou que mais atraiu a atenção de vocês, desse grupo, para algum aspecto ortodoxo, alguma coisa que Sim, diferenciava? sim. As palestras todas giravam em torno disso. Era sobre exatamente isso. Quando ele falou de tradição e tradições, ele nos disse o que é tradição, o que era a tradição, o que foi ensinado por Cristo, e que essa doutrina que foi passada por ele, como ela se apresentava nas diferentes igrejas, por exemplo, a grega, a tradição grega, a tradição russa, a tradição, as outras, todas são tradições, né? Mas a igreja é uma só. Né? A tradição cristã, que pode ser adaptada às diferentes culturas, né? Aos diferentes povos. Tá certo? Mas a igreja é uma só. A tradição é única. Agora, cada igreja tem seus próprios nuances, né? Suas próprias. E, bom, tudo aquilo para a gente era tudo muito novo, a gente não tinha nem noção, né? A gente só conhecia a igreja romana e evangélicos e pronto, e nada mais. Então, depois de uma semana, ficamos assim, disse, bom, realmente é isso que a gente quer. A gente estava buscando uma religião tradicional. Então, Padre pois não. Pedro, primeiramente, boa noite aos ouvintes. Eu sou Tony, estou aqui também. Eu vou ficar mais no background, mas eu estou por aqui. Padre, eu sei que o senhor falou da importância da tradição, mas eu gostaria de perguntar, porque eu sei que nesse meio de astrologia se fala muito de tradição, mas a tradição cristã seria diferente da tradição do que se entende esses autores mais esotéricos que falam que a tradição é maior do que a tradição cristã, tá entendendo? Mais Não, abrangente. não. Não tem essa conotação, nem de longe. Certo. Nem de longe. Não tem isso. A tradição aqui que se está falando é preservar os ensinamentos que foram passados por Cristo. Entendeu? De uma forma intocada, de uma forma sem mudança, sem evolução de dogmas, sem novidades, sem mudanças nenhuma de rito ou de doutrina, ou seja lá o que for. Entendi. Ok. Então, aí depois disso ele voltou e ficamos aqui. Esse grupo todo esse povo. O primeiro contato que tivemos com a ortodoxia foi através dele, de Antônio Carlos Carvalho, Monsenhor Atanásio. E ficamos aqui órfãos. Nessa época, Eduardo ainda foi ao Rio de Janeiro, que ele também tinha um grupo de estudo lá. Então, numa dessas idas, todo mês ele ia
para lá e dava aulas no Rio e São Paulo. Ele tentou entrar em contato com os gregos, né? Mas os gregos, na época... Bom, nessa época, a igreja aqui, as igrejas étnicas, eram bem fechadas, extremamente fechadas. Uhum. Para você ter uma ideia, o padre grego, as pessoas da igreja grega que ele entrou em contato, disse, mas vocês querem ser ortodoxos? Vocês não são gregos. Não é? Como é que vocês podem ser? Vocês não são gregos. Quer dizer, né? Na verdade, você tem uma ideia, em 2009, eu fiz uma pesquisa sobre a história da igreja aqui na América do Sul. Eu encontrei várias pessoas que falavam da igreja grega e dos gregos e, entendeu, dos brasileiros. Não, os brasileiros só são curiosos, eles têm curiosidade, mas... Enfim. Mas é isso, eles eram bastante fechados e não aceitaram, não quiseram nem saber desse grupo, nem nada. Procurou os russos também, ele uma vez foi na igreja de Santa Teresa, na Santa Zenaíde. Naquela época, o padre de lá só falava russo, disse, não, tem um senhor aí de Pernambuco que está querendo falar com o senhor, tem um grupo lá, para ser recebido na igreja. Aí ele chegou, se ele fala russo? Ele chegou, disse, não. Então não vou receber. Nossa. Pronto, Eduardo foi-se embora, entendeu? Não tinha ninguém lá na Santa Zenaíde nessa época que falasse. Se não falasse russo, você nem entrava na igreja, nem falava com o padre. Então, para você ter uma ideia, então era assim, em 85, essa era a condição da igreja ortodoxa no Brasil. Era uma igreja fechada mesmo, só para os imigrantes. E ficamos, né, o resto do ano inteiro nessa condição de... Eu acredito, não sei. Acredito que se na época tivesse buscado a igreja antioquina, talvez tivéssemos conseguido alguma coisa. Mas pronto. Não foi porque também a ortodoxia, né, para nós que estavam chegando, era grego, era russo, entendeu? Era aquela coisa. Éramos completamente ignorantes. A verdade era essa. Em 85 não tínhamos. A gente sabia só, sentiu o cheiro da coisa e queria ir atrás. Né? Aí chegou finalmente um convite do metropolita Gabriel, convidando as pessoas que queria conhecer melhor esse grupo que tinha aqui, que estava interessado na ortodoxia. Então, se formou um grupo que em julho de 86, isso já um ano depois, veja só, isso já havia se passado um ano desde que o Monsenhor Atanásio esteve aqui, já havia se passado um ano. Em julho de 86, aí se formou um grupo. Nesse grupo estava liderado sempre por Eduardo Maia. Foi nesse grupo Alexis, que hoje é o arcipreste Alexis, na época Alexis, a esposa, Maria, que eu não sei se eram casados ou se casaram lá. Parece que casaram lá, em Portugal. Eram noivos apenas. Aí foram eles dois, foi Eduardo Maia, Cláudia Frois, e mais duas pessoas do Rio, que agora não lembro o nome delas. Lúcia Lima também foi. E Felipe, atualmente o arcebispo Crisóstomo. Pronto. Então, essas pessoas eram 9 pessoas que passaram o mês inteiro em Mafra, no Mosteiro da Transfiguração, em conversas com o metropolita Gabriel. O tempo inteiro
Era de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, conversas. Eu estava louco para ir, queria muito ir, mas na época eu trabalhava no Centro de Processamento de Dados do Colégio Exuda e era exatamente época de vestibular. Então não tinha como ir. Não me deram férias, não foi. Mas, enfim, esse pessoal foi e todos foram batizados na Igreja Ortodoxa. Depois de um certo tempo que eles estavam lá, aí pediram padre. Disse, olha, a gente precisa de um padre, tem um grupo lá de pessoas que querem ser ortodoxas, querem a Igreja Ortodoxa. Aí ele chegou e disse, olha, eu não tenho um padre, mesmo que eu tivesse, eu não vou mandar, porque vocês é que têm que escolher entre vocês um padre e nós vamos dar todo o suporte a esse padre. Então foi quando o Eduardo Maia foi, que era solteiro, foi tonsurado monge e ordenado o hieromonge Paulo. O padre, o Alexis, casou com Maria e foi ordenado presbítero. E Felipe ficou como acólito. Enfim, as outras pessoas se batizaram todas e vieram para cá. Essas 9 pessoas vieram para cá com a missão de iniciar a Igreja Ortodoxa para brasileiros aqui no Brasil. Aí foi quando daqui, primeiro, o voo era direto para o Rio. Então, quando chegou no Rio de Janeiro, o grupo todo voltou, mas Eduardo ficou no Rio. Já não era mais Eduardo, o hieromonge Paulo ficou no Rio e já houve um primeiro batismo aí no Rio de Janeiro. Eu acho que desse batismo aí, quem melhor pode contar sobre ele é Cláudia Frois, né, que estava nesse batismo. Aí teve esse primeiro batismo aí no Rio e depois a gente aqui sem saber de nada. Porque naquela época não tinha internet, não tinha e-mails, não tinha. As coisas eram ou por telefone ou carta. Não tinha outra forma de você se comunicar. Ou era carta, que demorava bastante, ou era por telefone, que era caríssimo. Não é? Um telefone internacional daqui para Portugal era uma moto. Então, entendeu? Não tinha. Aí, enfim, eu peço, finalmente chega Eduardo aqui, o hieromonge Paulo, né? Até então ninguém sabia de nada, a gente não estava sabendo de nada. E todos se reúnem na Academia de Astrologia e diz, fica aí, daqui a pouco Eduardo vem para contar como foi a viagem. E a gente esperando. De repente sai ele, todo paramentado, com um véu, com raso, já vestido de monge. Mas o que é isso? Aí ele vai e conta tudo o que aconteceu, né? E disse, olha, e quem quiser se batizar, nós vamos. Aí pronto, aí foram muitas conversas. Todos, eu tive umas 2 ou 3 conversas bem longas com ele, para entender, perguntando tudo. Disse, não, é tradicional, é a verdadeira fé, é o verdadeiro cristianismo, é aquilo que a gente estava procurando, a doutrina está. Bom, então, vamos lá, né? Vamos lá. Aí teve o primeiro batismo, foi em agosto, eu acho que dia 20, já na segunda quinzena de agosto. Acho que dia 21, 22, não sei. Depois eu posso ver essa data, se vocês quiserem. A data exata do batismo. Que foi aqui ao lado, na casa do então Ned Cavalcante. Né? Atualmente é o padre Elias. Ele tem uma granja aqui em Aldeia, com 4 quilômetros, 4 hectares e meio dessa granja. Então, na área de lazer da granja dele, se colocou um tanque lá, né? E nesse tanque foi batizada as pessoas.
Parece que foram 23 pessoas batizadas nesse dia. Entre elas estava o doutor Ned Cavalcante, atual Padre Elias, que era o dono da propriedade, e a sua esposa, recebeu o nome de Anastácia. E estava também, claro, o bispo Ambrósio, na época foi batizado com o nome de Ezequiel, eu acho. Acho que foi. Recebeu o nome de Ezequiel. Eugênia, um monte de gente. Tinha entre dessas pessoas saíram monjas, várias. Teve Ana, atualmente a madre que está na França, Catarina, foi batizada, atualmente ela é monja na França, lá com a madre Helena, e muitas outras pessoas foram batizadas nesse dia. Algumas se tornaram monjas, bispos, e por aí afora vai. Enfim, então foi com esse povo, né, com essas... Isso era na área de lazer, a gente se arrodeava de lençol uma parte do que tinha lá e fazia santuário, e na outra parte ficava o pessoal e celebrava a liturgia lá. Isso foi feito umas 2, talvez 3 liturgias nesse lugar. Enquanto aqui, onde hoje é o mosteiro, que também é na mesma propriedade, eles tinham um galinheiro bem pequenininho, abandonado. Eles não criavam mais galinha nem nada. Era bem pequeno, um galinheiro abandonado. Então, ele cedeu esse galinheiro para que nós fizéssemos uma reforma nele e, então, fazer a primeira igreja, o primeiro templo. Então, foi... Olha só, onde é o mosteiro hoje? No mesmo local? Aonde é o mosteiro hoje. A igreja que é do mosteiro hoje. Hoje. Ela é a primeira igreja desse grupo. O primeiro templo foi Sim, hoje é o mosteiro. sim, exatamente. Aí, esse galinheiro, a gente vinha, a comunidade contratou pedreiros, comprou material. Então, desse galinheiro, a gente fez a reforma dele todinha, ampliou aonde foi feito um santuário. O galinheiro ficou sendo a nave. O que era o galinheiro ficou sendo a nave. E nós acrescentamos a esse galinheiro mais uma sala, um pequeno cômodo, que ficou sendo um santuário. Na parede do fundo do galinheiro, nós recortamos, fizemos a porta norte, a porta sul e a porta real. E botamos as portas. Na frente, teve uma puxada também na frente do galinheiro, que foi feito o átrio, em cima desse átrio uma torre. Pronto. Depois isso foi ampliado, esse santuário foi ampliado. Atrás do santuário foi feita uma sala de ágape, que hoje é a sala de paramentação. Quando foi sagrado o bispo Crisóstomo, foi feita uma casa aqui ao lado, né? Com um quarto, uma cozinha, um banheiro e um escritório e um salão de ágape. Que foi com isso que o mosteiro começou. Né? Depois foi construído mais as celas, mais quartos, enfim. E eu estou ainda ampliando, fazendo, construindo. Mas é isso. Pronto. Então, agora, além desse templo que foi feito aqui, também foi feito lá na Paraíba. Também foi bem no início. Na época, existia lá o padre Serafim, né, que era o Paulo Adice, que era professor da universidade, e ele foi ordenado padre também.
e foi feito aonde hoje é o Mosteiro da Paraíba. Né? Foi feito, ele deu uma parte lá desse sítio dele, também para se fazer um mosteiro, uma igreja. Aí foi construída a igreja de Santa Catarina Grande. E hoje todo o sítio foi vendido para a igreja da Polônia comprou o sítio inteiro e ele voltou para morar na cidade, e é onde está o mosteiro deles, que o arquimandrita Jerônimo, que é o abade lá. Esteve aqui há 2 semanas atrás conosco. E, Padre Pedro, Pronto, diga. assim, ia perguntar só, porque o senhor comentou sobre Dom Gabriel, né, e sobre esse contato que teve com o Sim, grupo inicialmente, e sim. geralmente eu vejo que ele é uma figura muito conhecida, as pessoas gostam muito, né, de Dom Gabriel. Eu não sei se o senhor podia comentar mais Olha, sobre ele. o meu contato com o Dom Gabriel foi muito pouco. Foi pouco, Na né? verdade, foi pouquíssimo. Pouquíssimo. Porque eu nunca fui em Portugal enquanto o metropolita Gabriel estava vivo. Quando eu cheguei em Portugal, ele já tinha falecido. O meu contato com ele foi quando ele esteve aqui, em 91, né, exatamente para sagrar a igreja daqui do mosteiro. Essa igreja que tem aqui foi sagrada por ele. Né? E nessa época ele já era canônico. Nessa época ele já tinha sido recebido pela igreja, pelo sínodo da Polônia, né? Pelo metropolita Basílio. E só para ficar claro assim para os ouvintes, né? Nessa época, Sim. então, era a Igreja Ortodoxa de Portugal, ela fazia parte do sínodo da Igreja polonesa, né? E a Exato. igreja e a comunidade que estava no Brasil era ligada à Igreja de Portugal, né? Adotava esse Exatamente. nome ou não? Exatamente. Era da seguinte forma: existia a diocese do Brasil, essa diocese. Quer dizer, nessa época ainda não, né? Nessa época era só igrejas, não tinha bispo ainda aqui. Em 91 não tinha bispo ainda. Quando o metropolita Gabriel esteve aqui, não tinha bispo. Foi nessa viagem dele que voltou com ele o padre Felipe. Né? O padre Felipe voltou com ele e depois o padre Felipe foi sagrado bispo Crisóstomo, Que é o atual bispo hoje que é o do Rio de Janeiro. atual arcebispo Crisóstomo do Rio de Janeiro, da Polônia. Então existia o seguinte: existia a diocese de Portugal e existia a diocese do Brasil, que tinha um bispo, tá certo? Agora, tudo isso ligado à Polônia. O Brasil fazia parte disso, né? Até que houve problemas lá e Portugal se desligou da Polônia, mas na época, agora já era o metropolita Savas, disse: olha, se a Diocese do Brasil quiser continuar sob o homofólio da Polônia, não há problema nenhum, a gente continua. Então, o bispo Crisóstomo e o bispo Ambrósio, arcebispo Crisóstomo e o bispo Ambrósio, decidiram continuar na igreja da Polônia e continuaram, estão lá até hoje. É uma eparquia da igreja da Polônia. Mas nessa época, a comunidade daqui do Recife disse: não, vamos procurar, então, já que está havendo tanta mudança, não é? Vamos procurar um bispo que seja mais próximo, uma diocese que seja mais próxima, para a gente ficar ligado, entendesse? E do que ficar ligado lá na Polônia, uma língua que a gente não fala, é complicado. Então, foi quando o Arcipreste Alex foi aos Estados Unidos e entrou em contato com o bispo Mitrofan.
da Igreja Sérvia. E pediu para ser recebido por ele na Igreja Sérvia. Eu estava... Bom, depois de tudo isso, eu fui... Quando houve a separação de Portugal do Brasil, eu fui para a França e, quando voltei, ainda fiquei na França lá uns 6 meses, e quando voltei, fiquei com o bispo Crisóstomo, arcebispo Crisóstomo. Fiquei 3 meses lá no Rio de Janeiro com ele. Em março de 2001, porque essa separação de Portugal foi em março de 2000. Em março de 2001, um ano depois, eu já estava vindo do Rio de Janeiro com o bispo Ambrósio para dar início ao mosteiro da Paraíba, que estava lá o sítio fechado, a igreja tinha comprado, mas estava fechado lá. E então eu vim com o bispo Ambrósio e a gente deu início a esse sítio, a esse mosteiro de lá. Depois disso, eu ainda fiquei lá até outubro, né, quando surgiu, e até então aqui estava o bispo Mitrofan. Disse, está bem, eu vou pensar, vamos ver, e estava ainda sem definir. Desde março de 2000, isso já era outubro de 2001, e nada definido ainda. Ficamos 2 anos sem ter liturgia aqui, sem nada. Foi quando o bispo Jeremias deu a bênção para que celebrássemos sob o homofólio dele. E ia ter início, em Curitiba, a Academia de Teologia. Então, o Aspreste Alex foi e me disse, olha, a gente vai voltar a celebrar com a bênção do bispo Jeremias, e ele vai abrir uma academia de teologia. Eu digo, então eu quero ir para lá estudar. Aí eu vim para cá para ir para essa academia, aonde foi o Fábio Lins depois. O Fábio Lins estudou lá. Ah, sim, sim. Mas quando eu cheguei aqui, não deram, porque a Polônia, que não aceita, né, não aceitava na época, eu não sei hoje, mas não aceitava a canonicidade da Ucrânia, do arcebispo Jeremias. Aí foi e disse, não, para lá não vamos dar liberação, não tem, os padres não podem. E mandaram a lista das igrejas canônicas. Tá. Entre elas estava a da Sérvia. E o bispo Mitrofan estudou no mesmo seminário com o metropolita Savas. Então, escrevemos para o metropolita Savas, que conversou com o bispo Mitrofan, e ele foi e deu o nosso apolítico para a Sérvia. Aí foi quando a Sérvia recebeu essa comunidade aqui no Recife. Isso foi que ano, padre? Foi mais ou menos? Isso já foi em 2001. 2001. Então 2001, não sei, 2001, 2001, e ele esteve aqui 2001, 2002. Eu não sei exatamente, eu tenho que ver os papéis, né, porque eu tenho inclusive isso comigo. Aí ele me recebeu na Igreja Sérvia, a mim, o Aspreste Alex, o Aspreste Rafael e o Padre Elias, que foram os 4 recebidos pelo bispo Mitrofão. E aí, quando foi 2003, ele esteve aqui pela primeira vez. Eu estava aqui em Aldeia, então foi quando ele me convidou para ir para os Estados Unidos
aprender inglês e estudar teologia no São Trícono. Eu fui para Platina, no Mosteiro de São Herman, fiquei lá por 3 anos, e depois fiquei mais 4 anos no São Trícono. Aí voltei para iniciar o mosteiro daqui, de Aldeia. Bom, isso só são as manchetes. Viu? Sim, imagino que tem muita história por trás disso, Muita né? estrada, muita coisa, muitos fatos, muita coisa para contar. Mas pronto. Essa vamos dizer assim, uma história geral, né? Sobre É, a é. origem da igreja sérvia e polonesa hoje E no Brasil, polonesa, né? entendeu? Então, primeiro surgiu uma coisa só. Uhum. Né? Vamos fazer uma revisão, então. Surgiu uma coisa só sobre o homofório do metropolita Gabriel. Tá certo? Isso em 86. Tá? Depois, em 96, 10 anos depois, tem o 95, eu acho. 95, 90, 85. Não sei, agora eu tô em dúvida. Isso foi 95 ou 96. O falecimento do metropolita Gabriel. Até então, estávamos todos com o metropolita Gabriel, que já saiu do sino da Grécia, o velho calendarista, entrou para o sínodo da Polônia e faleceu. Então, em 96, foi quando eu fui para Portugal, já foi quando eu cheguei lá, já foi para o concílio que ia eleger o novo metropolita. Eu fui exatamente nesse grupo para esse concílio, participar desse concílio, que foi eleito o metropolita João, em 96. Sim, E aí ficou até 2000. De 96 até 2000, ficou todo mundo com o metropolita João. Então, quando foi no ano 2000, então, a eparquia, a diocese do Rio, ficou diretamente ligado à Polônia, não é? Deu um bypass em Portugal e ficou ligado à Polônia direto. Tá certo? E nós fomos procurar o pessoal aqui do Recife, a comunidade do Recife. Eu não, na verdade, eu enquanto monge, né, fiquei, fui para a França, depois fui para a Polônia, depois fui para a Sérvia, depois, né, monge tem essa, né, tem mais liberdade. Mas enfim, os padres, tá certo, que tinham paróquias e que celebravam regularmente em suas paróquias, eles tinham que ter um bispo, né, sob o homofório de quem eles celebrariam. Então, aqui ficou por 2 anos, até que o bispo Mitrofan recebeu a comunidade do Recife. Porque não acompanhou. Diga. Padre Pedro, atualmente, desse grupo inicial, igrejas ou templos em Recife, Sim. existem quantas delas? Desse inicial, Sim, aqui no Recife, sim. olha, tem Maria com o arcipreste Alexis. Né? O padre Elias, a esposa está um pouco afastada da igreja, a Anastácia, mas o padre Elias, já domingo, estava aqui assistindo liturgia conosco. Bom, e Eugênia, que foi batizada. Eu perguntei no sentido de quantas igrejas ortodoxas há em Recife que foi fruto desse ideal. Ah, sim, sim. Não, existe aqui em Aldeia, que se tornou mosteiro, sim, e aqui ficou sendo uma paróquia,
Até que, quando eu estava nos Estados Unidos, isso aí eu não sei porque eu não estava aqui, tá? Mas eu acho que eu fui para os Estados Unidos em 2003, eu acho que 2006, 2007, 2000, por aí, 2006, 2007, eu creio. Eles resolveram levar a igreja, abrir uma paróquia na cidade. Porque a aldeia é afastada da cidade, porque tem dificuldade para as pessoas chegarem até aqui, essa coisa toda. Então, se criou uma paróquia, com a bênção do bispo Mitrofan, foi criada a paróquia da Dormição, na cidade, que era na Rua do Sossego, né? E aonde você começou a frequentar. Sim, E agora eles se mudaram para a Parnamirim. Então, tem a paróquia da Dormição. O Arcipreste Alexis iniciou uma missão lá em Belo Jardim, tá certo? Onde hoje existe uma paróquia lá, que é o Padre Jário, que está à frente dela, tá certo? Quando o Padre Jário se converteu à ortodoxia, começaram também uma missão lá em Caruaru, que hoje tem a paróquia, o Padre Jário agora. O Jário agora é Padre Jário, né? Foi ordenado padre, e tem essa paróquia de Caruaru, o São João Crisóstomo, e tem a paróquia de Santo Antônio Grande, em Belo Jardim. E aqui existe a paróquia da Dormição, na cidade, e aqui, sim. Aí aqui ficou, quando abriram essa paróquia na cidade, aqui ficou meio que esvaziado, entendeu? Porque já abriram a paróquia na cidade, por quê? Porque era difícil o pessoal vir para aqui, vir até aqui, era longe, o acesso. Então, com a paróquia na cidade, então é que tinha a opção de ir na cidade e que ficou aqui muito poucas pessoas, entendeu? Então, mais do que nunca, surgiu a necessidade de transformar isso aqui em um mosteiro. Até porque, quando eu cheguei em 2010, quando eu vim para cá, existia 2 fiéis aqui apenas, frequentando regularmente, entendeu? Então, sim, foi transformado em mosteiro. Hoje, bom, temos um noviço aqui conosco. De vez em quando vem alguém, fica alguns meses aspirando a ser monge, depois vai, mas enfim, o único que veio e ficou foi Serafim. E estamos abertos para receber pessoas que tenham uma vocação monástica e que queiram, né? Mas em Recife também há a igreja polonesa, certo? Sim, aí eu estou falando da Sérvia, tá certo? Bom, então quando houve a separação, quando ficou um grupo da Polônia e um grupo da Sérvia, foi criado também a igreja, a paróquia da Polônia. Porque em 2003, não, em 2001, quando eu vim com o Dom Ambrósio, porque aqui ficou sem nada, entendeu? Quando foi em 2001 que eu vim com o Dom Ambrósio, a gente iniciou o mosteiro da Paraíba e ficamos procurando um lugar para celebrar aqui no Recife, né? Na época, tinha o Padre Enéas. Então, a gente foi conversar com o Padre Enéas, que estava sem celebrar, mas tinha uma paróquia, tinha um templo em Olinda. Então, de 15 em 15 dias, a gente vinha celebrar em Olinda, nesse templo que o Padre Enéas tinha lá, né? E aí foi que recomeçou a celebração aqui da jurisdição da Polônia. Agora, paralelo também a tudo isso, existe também uma paróquia, que é também de 86, do padre Aloysio Guerra, da Igreja Antioquina, que
funcionou por muitos e muitos anos, não, por vários anos, ali em Cinco Pontas, tá? E que hoje quem está à frente dessa igreja é o padre Alexandre. Ele está procurando um local para a construção de um templo. Então, o padre Aloysio, o nome dele? Não, Arquimandrita Luiz Guerra. Mas ele é Ele da é igreja, ele é da igreja antioquina, da é isso? igreja antioquina, Mas ele era do grupo inicial de vocês também? Não, 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 não. Entendi. Ele era padre romano que separou-se da igreja romana e foi buscar. É por isso que eu digo que se a gente tivesse naquela época procurado a igreja antioquina, a gente teria conseguido. Porque o padre Luiz Guerra, nessa época, saiu da igreja romana, foi até São Paulo, procurou o metropolita de lá e foi recebido com o padre. E veio para o Recife para iniciar uma paróquia aqui. Entendeu? Entendi, Mas pronto. padre. Isso foi uma coisa que eu só soube depois, bem depois, a gente só soube depois disso. E além dessas igrejas em Recife, hoje também tem a igreja do Padre Mateus, né? Sim, tem a do Padre Mateus, exatamente. O Padre Mateus já foi daqui de Aldeia. Um dia ele estava me contando que um dia ele passando, aí viu a igreja ortodoxa e entrou para ver. A primeira vez que ele veio, teve contato com a igreja ortodoxa, foi exatamente aqui em Aldeia. Aí ele assistiu uma liturgia e depois dessa liturgia ele decidiu que, pronto, Mas isso ficou encantado e começou a se aproximar, isso sair já foi com bem o padre recente, Alexis. né? Com o padre Alexis. Já foi com o padre Alexis. Quando o padre Alexis já estava na Sérvia. Eu não estava aqui, não. Nessa época eu não estava aqui, eu estava nos Estados Unidos. O padre Alexis que estava celebrando aqui. Aí o padre Mateus começou a frequentar aqui a igreja. Entendi. E aí queria ser recebido pela igreja sérvia. Mas, enfim, aí é outra história. Ele depois terminou não ficando aqui, tentou entrar na igreja, e agora tá na igreja russa. Tem uma paróquia russa lá em Piedade. Sobre a questão, o senhor falou, e infelizmente é verdade, em alguns casos, eu acho que antigamente era pior, como você falou. O senhor ainda acha que as igrejas ortodoxas são fechadas para brasileiros interessados? Hoje, Sim, sim, olha, na verdade, elas abriram as portas para brasileiros, porque senão eles iam fechar de vez. Entendeu? Se não abrissem as portas para os brasileiros, iam fechar de vez, porque não tem mais imigração. Entendeu? Verdade. Quando houve a imigração, então, exemplo, teve. Isso não é só aqui, não, é na América do Sul inteira. Teve uma época que em Buenos Aires existiam 14 igrejas russas, 14 paróquias russas. Hoje em dia, você vai lá, existem 3 ou 4. Entendeu? Então, em São Paulo, eu uma vez conversando com o atual bispo, como o Gregório, né? Conversando com ele, ele chegou e disse: olha, depois da Segunda Guerra, as igrejas ficaram pequenas, mas com o passar do tempo, por conta do número de pessoas, entendeu? Mas com o passar do tempo, elas se tornaram agora são grandes demais. E isso porque eles abriram e estão recebendo os brasileiros, estão nativos, entende? Então, é quem está realmente ainda. Está mudando, né, padre? Isso tão, não só porque está havendo uma abertura maior pelas próprias etnias de receberem nativos, né? Como também pela própria necessidade que tem de. Entende? Porque
os filhos desses imigrantes já se criam aqui no Brasil, né? Você vê essa questão da língua, não é? Eles agora estão partindo para celebrar na língua nativa, não é? Que antes não celebravam de jeito nenhum, era tudo eslavão ou grego, entendesse? Então agora eles estão abrindo mais para celebrar partes da liturgia em português, não é? Está se tornando mais acessível, né? E a igreja, Claro. só para os ouvintes saber, a igreja ortodoxa polonesa sempre foi em português o serviço. Sim, sempre foi em português. E a tradução foi feita... Não, veio de Portugal. Veio de Portugal. Metropolita Gabriel. E em Portugal, quando o Metropolita Gabriel veio para Portugal, ele já fez a igreja portuguesa na língua nativa. Se bem que ele já tinha o interesse de fazer uma igreja para portugueses. Sim, ele já veio para trazer a ortodoxia para Portugal, para portugueses. Foi sempre em português tudo, entendeu? Já era em português quando ele veio. Agora, sim, o que acho interessante também, Padre Pedro, que o senhor comentou que foi para St. Herman, nos Estados Unidos, né, durante essas mudanças, e ali é onde viveu o Padre Serafim Rose, né? E interessante como que parece ter uma proximidade entre a história do Padre Serafim Rose, que acaba sendo um modelo de ortodoxia aqui no Ocidente, né? Com o desenvolvimento das igrejas aqui no Brasil, polonesas e sérvias, né? Ele anteriormente também tinha interesses parecidos, interesses de estudos tradicionais, vamos dizer assim, né? Sim, Estudos relacionados ao sim, perennialismo. Depois sim. superou isso, né? Em uma busca ali aflita, uma busca forte pela verdade. E é muito conectado assim a história, né? Acaba aparentemente ele sendo um modelo assim para o desenvolvimento da ortodoxia aqui. No caso dele nos Estados Unidos, fundando um mosteiro lá, né? Mas algo muito semelhante acontecendo aqui no Brasil também. Exatamente. Eu, quando cheguei em Platina, agora, ninguém sabia disso, não. Ninguém tinha conhecimento disso. Ninguém sabia de nada disso. Quando eu cheguei em Platina, em 2003, né, depois de alguns meses de eu estar lá, então entrei em contato com aquele livro do Father Damasceno, aquele bem grossão que tem a história dele, né? A Da vida e a biografia do obra. Padre Serafim. Exatamente. Então, quando eu comecei a ver, eu digo, minha gente, olha só, isso aqui é muito parecido com a nossa história, a nossa própria história. Então, eu trouxe o livro daquele e dei para Eduardo Maia. Né? Aí estive com o Eduardo, eu digo, olha, Eduardo, repare aqui, leia esse livro para você ver. A história é muito parecida, a história dele com a nossa própria história. Não sei, está lá, é um livro grossão, Eduardo está lá com ele, não sei se ele chegou a ler. É interessante. Sim. Eu não sabia que você... Eu achei que o senhor conhecia a história da conversão do Padre Serafim Rose antigamente. O senhor vai conhecer agora. Não, eu só conheci quando cheguei em Platina, em 2003. Que interessante. Na verdade, aqui ninguém conhecia isso. Ninguém sabia da existência de Platina. Ninguém sabia, ninguém tinha. Em 2003, quando eu fui para lá, ninguém sabia da São Herman. Ninguém sabia. Chegar lá no São Herman, para mim, foi um choque. Quando eu cheguei lá, que eu vi aqueles barracos de madeira no meio de uma selva, arrodeado de leões da montanha, de cascavel, de bichos selvagens, entendeu? Barracos de madeira, o que aqui seriam favelas, né? Sem luz, sem água, sem sanitário, sem nada. Eu digo, meu Deus, que lugar é esse que eu vi? Foi realmente... Foi construído por um americano convertido à ortodoxia, né? Junto com Foi construído pelo Father Serafim Rose
e o Father Herman, né? Herman. Que aí já é outra história. Já é outra história. O Father Herman foi para o Alasca, aí no Alasca ele diz ter recebido uma visão do próprio Sam Herman, que disse, olha, vai e faça um mosteiro e você terá a minha bênção, terá o meu apoio. Quer dizer, eu vou interceder por você, vá com a minha bênção e faça um mosteiro. Aí ele voltou, os dois trabalhavam na bookstore da Catedral Russa. E Onde aí, ficava São João Maximovich, na catedral, que era São Francisco, exatamente. Eles trabalhavam com ele. junto com São João Maximovich, olha só. Sim, trabalhavam com ele, os dois. Eram funcionários da bookstore da Catedral do São João. E aí eles foram e contaram essa história, né, para o São João e pediram a bênção a ele para procurar um lugar remoto onde eles pudessem dar início a isso. Aí o São João foi e deu a bênção para eles irem, que eram funcionários da catedral, né, do São João. Aí saíram procurando uma terra e encontraram onde hoje é Platina. Aí eles compraram a terra Isso, e se padre, mudaram para lá. eu poderia sugerir de contar a história, a sua experiência lá em Platina, em outro episódio, se possível? Claro. Seria excelente. Isso. Todo prazer. Não, perfeito. Bom, a gente tá completando aqui 1 hora já ao vivo, Uai, né? ui, meu Deus, como eu falo. Não, mas assim, é bom continuarmos com, assim, para explorar alguns temas a mais sobre ortodoxia no Brasil, né? Foi bom que a gente conseguiu dar uma olhada por cima. Imagino que tem muita É, coisa. bem por cima, porque tem muita coisa aí, entendeu? Muita coisa mesmo. Mas, enfim, o que fica disso tudo, para mim, o que ficou disso tudo é o seguinte, que quando você realmente tem uma busca, né, e essa busca é uma busca sincera, honesta, e você se esforça, Deus se revela ao homem. Né? Deus vai, o Espírito Santo trabalha, encaminha. Né? Então, isso fica para todos, não desanimem, porque hoje eu vejo ainda que existe no Brasil afora aí muitos estados onde as pessoas não têm acesso à ortodoxia, não têm acesso a uma paróquia, não podem assistir a uma liturgia, não podem comungar. Hoje, eu acho que fica uma angústia muito grande. Imagina esse povo todo, porque a internet está levando, né? A ortodoxia, eles agora estão conhecendo. A gente não sabia. Então, quem vê, como é que se os olhos não vê, o coração não sofre, né? Mas imagine essas pessoas que veem pela internet, né? Veem liturgia, veem tudo, têm acesso, mas é tudo virtual, é tudo, entendeu? Não podem viver, né? Sim. E a coisa, e a gente sabe que a ortodoxia, antes de mais nada, é vivência, né? É vivência, você viver a coisa, você é, um, é uma forma de vida. Só que não pode ser virtual, tem que ser prática, diária, né? Sim. Vivida. Então, mas pronto, fica aqui, entendeu? Esse testemunho de que persistam, não desistam. Eu sei de história de pessoas que se mudaram, foram para outro estado só para poder ter a igreja. E, enfim, confiem em Deus e busquem que ele chega, ele leva você para perto dele. Ele acolhe a todos. Eu Bom, tenho acho que algumas fotos aqui, se me permitem mostrar. Sim. isso, pode colocar que ilustra um pouco do que Isso, o padre comentou, né? isso. Espera um pouco, que eu estou aprendendo ainda. Aqui. Esse que está na imagem é Dom Gabriel. Dom Gabriel. Que era português, não é isso, padre? Ele se Era converteu ortodoxo. português. Era português, saiu de Portugal para. Eu creio que para a Áustria. Acho que foi. Só um comentário de Dom Gabriel, Sim. acho que
Ele escreveu um livro sobre a história ortodoxa em Portugal, né? Desde Aham, primórdios, quando no período ali latino ortodoxo ainda. Eu exato, nem, não nem sei como encontrar exemplar desse livro, deve ser algo raro, tá em Portugal, mas caso alguém tenha acesso, é muito interessante, né? Acaba conectando a Eu história tenho da esse história. livro. O senhor tem, padre? Tem o livro? Tenho, tenho. Eu vou querer, hein, padre? Tá bem, Vou tá passar aqui bem. para a próxima foto. Ok. Cláudia Frois e o Monsenhor Atanásio. Foi ele a primeira pessoa, e ele chegou com essa roupa aqui no Congresso de Astrologia, imagine. Mais um raso, bota um raso aqui em cima e uma escufa. Então ele chega assim para um Congresso de Astrologia no Rio de Janeiro. Aqui o de lá para cá, o arcebispo Crisóstomo, o padre Alexis, e aqui, meu Deus, ui, 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 quem é esse? Isso Padre foi em Alexis. Portugal. Em Portugal, é. Esse é André, acho que é o André. É. Qual era a faixa etária de vocês nessa E época? aqui é o Metropolita Gabriel. Esse aí é o Ah, Metropolita Gabriel. vocês tinham quantos anos, padre, nessa época? Todos a mesma idade, tudo ao mesmo tempo. Tudo. Diferença de um ano ou dois de um para o outro só. Por Todos aí volta, tem. por É, volta eu, dos 20? eu tô com 65, o Padre Alex está com 64, parece. Ah, O Bispo Crisóstomo também está com 65, 66. Tudo na mesma idade. Nessa faixa. Pronto, aqui está o grupo inteiro, tá certo? 3 e 3, 6 e 3, 9. As 9 pessoas que foram daqui, foram essas pessoas que eu lhe falei, que o Metropolita convidou. Aí você tem da esquerda para a direita Lúcia Lima, Eduardo Maia, Cláudia Frois, ótimo. Aqui está Felipe, o bispo Ambrósio, aliás, bispo Crisóstomo. Aqui está o padre Alexis. Essa aqui mais à direita, Maria. Essa aqui e aquela lá de trás são as duas do Rio de Janeiro, que eu não estou bem, não me recordo o nome delas duas. Uma delas, inclusive, foi esposa de João Soares. Foi Jô casada com João Soares? Soares. É, Olha uma só. dessas duas. Uma das duas. Curiosidade. Uma curiosidade. Foi casada com João Soares. Aqui já é agora. Isso aí já quando a gente botou a cruz aqui no mosteiro. Não, Que o eu bispo botei, Ambrosio ia botar. coloquei essa Isso foto já é agora. para mostrar o mosteiro, né? Já é agora. Olhe, tá vendo essas três janelazinhas que tá vendo aqui do lado? Sei. Pronto, essas três janelazinhas aqui do lado era o galinheiro, era só o que tinha. Aí a gente puxou para cá, fez esse átrio e saiu puxando lá para trás, aumentando a nave, aumentou o santuário. Depois foi feita aqui a casa, pronto. E agora Fica, está sendo ampliado tudo isso. fica em Aldeia. Aldeia é quantos quilômetros de Recife, padre? Fica de Camaragibe para cá, fica no quilômetro 5,5 da estrada de Aldeia. Agora, não sei exatamente o É na nome do quilômetro. região metropolitana de Recife. Região metropolitana de Recife. E Mas aqui tá. tem geolocalização. Se você botar Mosteiro Ortodoxo Sérvio da Santíssima Trindade, o Eu posso GPS ele traz aqui. colocar na descrição do vídeo, eu posso colocar a página do mosteiro, para quem quiser ver. Pode, claro. Pode sim. Aqui é dentro Pode do pôr. mosteiro, né? Aqui é dentro do mosteiro, aqui está o Metropolita Gabriel. Esse aqui é quando o bispo Quirilo, venceu o mosteiro, a última vez que ele veio. Foi a Com o bênção metro... quando ele benzeu o mosteiro. Aqui sou eu, isso é o diácono que veio com o metropolita, eu, Para o metropolita Filóquio, da quem esquerda tá para a direita. ouvindo a gente, não conhece, a igreja Sérvia aqui em Recife hoje está sob o Dom Quirilo. É isso?
É esse, exatamente, esse que está com esse homofório vermelho. É o bispo Quirilo, Reside na que Argentina. reside na Argentina, exato. Isso. Desse aqui, e esse aqui é o padre Obran, né? E esse aqui tem o novício Serafim, entre o bispo e o padre Obran. Antes de ser o bispo Quirilo, era o Anfilóquio, que está na foto aí. Na verdade, antes, entre o bispo Quirilo e o Mitrofan, não, exato, porque o bispo, o metropolita Anfilóquio, substituiu o bispo Mitrofan, porque a diocese era Costa Leste e América do Sul. Aí a Igreja Sérvia separou, criou a Diocese do Leste, dos Estados Unidos, e criou uma outra diocese, América do Sul e Central. Aí, mas não tinha bispo. Aí o metropolita ficou como o administrador dessa diocese, até que fizesse um bispo para ela, que é o bispo Quirilo, agora. E o bispo Anfilóquio chegou a visitar aqui o Brasil quantas vezes nesse período? Aqui ele já teve 3 vezes. 3? 3 vezes. Entendi. 3 vezes, eu acho. Interior da igreja, né? Essa aqui está muito clara. Mas aqui eu acho quando foi isso, meu Deus. Foi a visita do Dom Quirilo. Já foi a visita do bispo Quirilo. Aqui foi quando eu fui tonsurado, Mônacos. Mas o senhor era monge no dia da minha já? tonsura. Eu era monge rasofore. Entendi. Aí agora que eu fui tonsurado, Mônacos, né? Como arquimandrita hoje. Aí ele me levou ao arquimadritado. Trelas de Ami. Que é outra foto também. Exatamente. Aqui foi de um acampamento que teve. Foram os jovens que vieram para cá, acamparam, né? E pronto, teve o acampamento, foi aqui, nesse pátio, e depois eles ficaram para a liturgia. Isso aqui é a Páscoa. Eu acho que é a Páscoa. Boas fotos, eram essas. Então são essas imagens. Mas aí tem mais coisa do mosteiro, viu? Não tem muita coisa do que a gente falou, não. Naquela outra que você mostrou da matéria da Madre Rebeca, tem mais coisa do que a gente falou. Eu tenho aqui, peraí. Aquelas primeiras. Isso aí é mais do mosteiro. Aqui, Isso, essa aí, descendo aí. Olha, aí aqui, suba mais. Vai subindo. Pronto, olha aqui. Olha, o batismo, o que mais? Suba mais, aquelas. Esse é o Eduardo Maia? Isso, pronto, esse aqui é o Eduardo Maia, enquanto e era o monge Paulo. Foi ele que me batizou. Na verdade, o grupo, né? Porque ele era o líder de tudo. Eu vou também colocar o link desse artigo aqui, que foi escrito pela monja Rebeca, na descrição também, para quem tiver interesse. Esse é uma breve história também. Esse é o do João. sucessor. Foi o que substituiu o metropolita. Esse aqui é o Savas. E os dois. Esse é o metropolita. O atual é que substituiu o Basílio. O metropolita Basílio anterior a ele tem uma história de vida bem forte, viu? Porque ele foi do tempo da Segunda Guerra. Foi da Segunda Guerra, os nazistas estiveram lá, entraram na igreja quando ele estava celebrando. Foi bem forte. Tem umas histórias bem fortes com ele. E aqui é o bispo Ambrósio, né? Não, esse é o Crisóstomo. Sim, o Ambrósio é o outro. Esse é.
Esse aí é o Ambrósio. Esse é o E é o Mitrofã. Mitrofã. Esse é o Mitrofã. Da Igreja Sérvia. Exatamente. É só isso. Gosto muito, amo muito ele. Bom, Na então, verdade, ele é que deu a bênção para fazer o mosteiro, viu? Foi ele que sim. me deu a bênção para fazer o mosteiro. O Bispo Mitrofã. O bispo Mitrofã, exatamente. Quando eu Ok. terminei meu curso, eu perguntei, e agora? O que é que eu faço? Ele chegou assim, o que é que você quer fazer? Eu digo, olha, eu queria voltar para o Brasil e começar um mosteiro. Ele chegou assim, então vá, tem a minha bênção. Que maravilha. Então não, foi bom então a gente passar essas imagens, passar essa história por cima, né? Da É bem igreja por cima, que viu? A história é sim. bem por cima, bem E super. acho que aquele recado final ali que o senhor deu, depois de É, contar a história, é o mais. Acho que é realmente o que é para fechar com chave de ouro, né? não desistam. Então é o Busquem, que. tem uma busca sincera, não é? E persistente. Que agora está bem mais fácil, né? Porque as igrejas estão abertas, né? Existe mais facilidade de nativos serem recebidos nas igrejas étnicas. Existem igrejas brasileiras que também. Agora, fujam das igrejas não canônicas, porque elas estão aparecendo aí grupos canônicos por todo lado e muitos deles não são nada sérios. O senhor Então, poderia, padre, explicar o que é uma igreja não canônica para quem não sabe? olhe, igrejas não canônicas são aquelas que são iniciadas sem a bênção de um bispo canônico. Não é? São pessoas que se auto-intitulam bispos e começam a dar bênçãos para que outros abram paróquias e abram comunidades, quando eles próprios não são nem bispos. Muitos são. Eles mesmos se sagram, eles mesmos se dizem bispos, né? Quando não são, às vezes são até ou foram, mas que foram depostos, foram excomungados, entendeu? Por coisas, enfim. Alguns são bispos excomungados e que continuam a serem bispos na Tora, assim, né? Perderam. Como é que uma pessoa interessada, que não conhece muito a ortodoxia, pode saber se aquela igreja ali é canônica ou não? Buscando na internet. Na internet tem a lista das igrejas canônicas. Aqui no Brasil mesmo tem o Eclésia, que tem todas as igrejas canônicas. Existem vários sites que mostram a lista das igrejas canônicas. Quais são as jurisdições canônicas que existem no Brasil, que existem em cada país, Tá bem. em cada canto. Se não tiver entre aquelas canônicas, não interessa. Até porque o sacramento não é válido, entendeu? A celebração não é válida, o sacramento não é válido. E fica aquela coisa, até que seja realmente ratificado por uma igreja canônica, não tem a menor validade. Em sentido Ok? estrito, não é nenhuma igreja, né, padre? Não, não é. Não faz Não é parte nenhuma do. igreja. Ah, sim. Ok? Não, então ótimo, a gente deixa também Tá bom. nos links o Eclésia, né? A lista que tem do Pronto, próprio deixa os Eclésia. sites, exato, do Eclésia, dos lugares onde as pessoas podem encontrar as igrejas canônicas. Não é? Isso, perfeito, perfeito. Tem vários E sites. sim, sim. Bom, então a gente conversou bastante. Obrigado. Eu que agradeço muito aqui a presença do A senhor, padre. oportunidade que me deram, né, de falar um pouco. Não, é para a gente Obrigado. que enriquece aqui, acabou conhecendo mais sobre a história da igreja. E vamos continuar a conversa em um Sim, próximo claro, podcast, claro, falando sobre claro. esses outros temas. Então, a passagem do senhor por O- Platina, vida própria Ok, do padre Serafim Rose, e que ok, acho que tem muito a acrescentar nesse lado também. ok, Bom, então eu vou fechar aqui o programa. Eu ok. agradeço a atenção de todos,
né? Novamente agradeço a participação do Padre Pedro e uma boa noite. Até logo. Boa noite, querido. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.